Tô de volta com o nosso Vida Melhor no momento que eu julgo ser muito importante, porque pode de fato te ajudar, viu? A gente vai falar de tireoide, que é uma das maiores e mais importantes glândulas do corpo humano. Quando ela tá funcionando bem, ela é despercebida, a gente nem lembra que ela existe. Mas quando começa a apresentar problemas, ela atrapalha todo o nosso metabolismo e o corpo dá sinais quando a tireoide não está funcionando corretamente. Eu digo que ela pode te ajudar, que esse assunto é muito importante, porque tem muita gente que nem sabe e que está sofrendo pesado, engordando, com depressão, sem saber que era simples e que a solução era resolver o problema da disfunção da tireoide. Eu estou aqui hoje com um médico maravilhoso. Estou muito honrada de recebê-lo. É o Dr. Dayan Siebra, ortomolecular, cirurgião vascular. Tem o maior canal médico do YouTube. E quem acompanha ele está ligado na nossa programação. Seja muito bem-vindo, se é a primeira vez que você está assistindo ao programa. E seja muito bem-vindo, Dr. Dayan. Obrigado. Uma honra recebê-lo, viu? Honra toda minha. Muito obrigado por nos receber aqui nesse programa maravilhoso. Toda vez que você vem ao nosso Vida Melhor é sucesso e eu aprendo bastante, viu? Muito obrigado. E obrigado hoje poder falar de tireoide é muito bom. Como você falou, né? Eu queria agradecer primeiramente o pessoal de casa que está aqui nos assistindo, a gente entrar no coração e na casa dessas pessoas. Vai aqui. E assim, por que é tão importante falar da tireoide? Você já começou a falar sobre isso. Mas a tireoide é como se fosse a comandante da orquestra hormonal do nosso corpo. Então, o problema hoje é que a gente vê a medicina e as glândulas muito separadamente. Então, se eu tenho um problema de tireoide, eu vou no médico endocrinologista. Mas se eu tenho um problema no pâncreas e diabetes, eu vou em outro médico. Então, nós temos que juntar tudo isso. E a tireoide é a comandante. Ela que diz assim, pâncreas, produz mais insulina, testículo, faz isso. Ela é a comandante de tudo. Então, se ela vai mal, você provavelmente vai mal em tudo. E o que é mais interessante, 50% das pessoas normalmente têm problema de tireoide. É muito alto. Então, se nós pegarmos aqui, nós que estamos aqui no estúdio, ou então você que está em casa, 50% das pessoas têm e não sabem. E dos que sabem, 50% quando sabe não tem um tratamento adequado. Trata apenas com um remedinho. E nós abominamos essa história de doença e saúde, tratar doença com um remedinho mágico. E nós da medicina ocidental somos especialistas nisso, em ter um remedinho mágico para uma doença. Você tem hipertensão, aí tem um remedinho. Tem tireoide, outro remedinho. Então você sai do consultório com 7 remedinhos que não curam nada. É uma enganação de todo mundo. Então dá para tratar um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo sem medicamento? Às vezes sim, às vezes não. Eu gosto de misturar as duas medicinas. Eu sou a favor da medicina oriental, que é uma medicina mais natural, com outras coisas alternativas, mas às vezes lançar mão de coisas da medicina ocidental também. Então uma pessoa com problema de tireoide, ela precisa às vezes sim de hormônio tireoidiano. Ela precisa sim. Às vezes ela precisa de um hormônio, ela precisa de uma medicação antitireoidiana, mas ela não pode faltar algumas outras coisas como iodo, como minerais, vitaminas, selênio, tirar algumas coisas da dieta, colocar outras. Então a gente tem que ver a pessoa da tireoide, que tem um problema de tireoide, como um todo. Então como pegar uma pessoa que tem um problema de tireoide, estressado, que trabalha 18 horas por dia e não olhar nos olhos dela e dizer, eu estou percebendo que você não está dormindo bem. Então nós defendemos uma medicina mais holística, onde as pessoas olhem e vejam, você não está bem, você não superou ainda essa separação, a tua tireoide pode não estar boa por isso, mas até a gente fazer as pessoas entenderem que as emoções entram nas doenças e que a alimentação prejudica as doenças, é muito difícil, a educação ao longo do tempo. É verdade, a gente tem que entender que faz parte de um todo, né? Não dá para separar a cabeça do corpo, de membros, não, é tudo uma coisa só. Então a gente vai controlar essa disfunção da tireoide com medicamento, mas com um conjunto de ações que promovem qualidade de vida e bem-estar. Perfeito. Eu falo isso e gosto de frisar porque eu tenho hipotireoidismo e consegui equilibrar a minha função tireoidiana com medicamento, com hormônio. E eu fico impressionada quando eu ouço alguém falar pra mim assim, eu também tenho hipotireoidismo e esqueço de tomar. Eu tomo de vez em quando, porque pra mim, minha gente, assim, as sensações e os sintomas são os piores possíveis. E eu só descobri que eu tinha hipotireoidismo, isso há 8 anos atrás, por conta desses sintomas péssimos, né? Você tem um sono absurdo, comecei a engordar, um desânimo que não faz parte do meu jeito de ser, que eu sou sempre alegre. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha? E era o hipotireoidismo. Eu não tenho coragem de ficar nenhum dia sem o meu medicamento. Isso. E faço sempre o controle para saber se está tudo em ordem. E é interessante porque as pessoas, Cláudia, elas não estão tendo, o que a gente fala muito atenção.
Elas não estão tendo um momento de atenção, que eu falo, é atenção em relação aos outros e atenção em relação a você mesmo. Tem muita gente que não para se conectar com o seu próprio corpo e sentir o que você está apresentando. Tem gente que está com fadiga, mas a vida está tão corrida que ela não percebe. Gente, a minha energia está baixa. Será que a minha tireoide está normal? Então, você tem que estar atento a isso. Cabelo está caindo, você está ficando mais gordo, está juntando líquido, está com inchaço, edema, você está mais cansado, você está com a pele brilhosa. O que é que está acontecendo? Então, fique atento a seus sintomas que você vai descobrir uma doença de tireoide, se for o caso. Né? E aí você vai buscar um profissional qualificado para tratar e para equilibrar essa função. Agora, junto com esse medicamento, o que a gente poderia fazer para ajudar no tratamento e no equilíbrio? A primeira coisa que eu gostaria de dizer às pessoas que estão em casa é porque existe uma confusão muito grande em como saber se eu tenho um problema de tireoide. E as pessoas ficam fazendo milhares de exames, T3, T4, TSH. Gente, é básico. Você pode saber agora em sua casa, essa semana, se você tem um problema de tireoide. Não precisa nem ir ao médico agora, você vai depois. Pega um termômetro, acho que dá pra gente falar nisso, né? Pega um termômetro caseiro, aquele bem a gente chama o do mercúrio mesmo. A gente chama no Ceará de peba. Aquele bem pebinha do Ceará, você coloca embaixo da axila na hora que acorda. Na hora que acorda, antes de escovar os dentes. Sei que tem gente que não escova dente também, né? Mas tem que escovar. Antes de escovar os dentes, coloca o termômetro na cama e mede a temperatura por 10 minutos. Anota isso 5 dias e calcula a média. Se a média da tua temperatura axilar basal for menor que 36,5, olha como é simples, você está frio. E você estando frio, você está com metabolismo baixo, provavelmente você tem hipotireoidismo. E aí começa os tratados, aí vai procurar um endocrinologista que provavelmente vai passar para você os hormônios tireoidianos, T3, T4, na dose que você precisa, de preferência manipulado. E você vai usar outras coisas, como iodo, como tirosina, aminoácido, como selênio, como zinco, como várias outras coisas para você melhorar e otimizar. E não só ser aquela coisa, toma o hormônio prescrito, tá aqui. Não é só isso, tem muita coisa além disso. Qualidade de vida é um conjunto, né? É um conjunto. Você falou de escovar dente, eu me lembro, até falei ontem, vou repetir hoje, que a gente precisa ter essa disciplina, né? Eu sei que todo mundo tem a disciplina de escovar os dentes, de tomar o banho, mas a gente também tem que ter disciplina para fazer exercício físico e boa escolha na alimentação. Isso. Né? É o ritual, sabe, Cláudia? A pessoa saudável, ela tem um ritual. O ritual da pessoa saudável é acordar, respirar, orar, comer algum pré-treino e academia. Então não tem esse negócio de ficar, tá frio, não vou hoje, mas choveu. Não tem esse negócio, não. Verdade. Vai pra academia, treine e lá depois você vai ver se é bom ou ruim. Vai, não tem negociação. E aí depois faz um pós-treino, come bem o dia inteiro. Mas eu percebo que muita gente não come bem também porque não conhece os alimentos. Esse é um grande problema. As pessoas não sabem, às vezes, qual o alimento comer mais à noite, qual comer de manhã, o que é que engorda mais, o que é que prejudica. A gente podia falar um pouquinho disso, Pode ter né? um dia uma pauta só sobre isso. Não, vamos falar um pouquinho também hoje. A gente começou aqui o nosso assunto falando de disfunção na tireoide. Isso. A gente falou um pouco de hipotireoidismo, que seria um metabolismo mais lento, que você deu até esse exemplo. E o hipertireoidismo seria o quê? O hipertireoidismo é o contrário. É a tua tireoide funcionando a todo vapor. Então imagine que a tireoide é a glândula da fornalha do corpo. Ela joga a lenha na fogueira e você, se ela estiver funcionando normal, você vai ter um bom metabolismo. Se esse fogo ficar brando, você vai ter hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, ele é aquela pessoa assim, lenta, parada, fala devagar, esquece as coisas. Onde meu Deus, eu não sei. Ela engorda. E o hiper é o contrário. O hiper é aquela pessoa agitada que tá assim, o olho cresce e você... Mas também não é legal, porque às vezes tem gente que fala, eu queria ficar desse jeito. Não. O hipertireoidismo também é perigoso. É perigoso porque você tem taquicardia, você pode ter uma arritmia severa e você perde peso e pode perder massa muscular. Há pessoas que perdem 10 quilos em 1 a 2 meses. Então é muito importante não ter nenhum nem outro. Você ter um eutireoidismo, ser o normal. A gente está vendo essa imagem que mostra a diferença do hipotireoidismo para o hipertireoidismo. Onde fica a tireoide? A tireoide é uma glândula que ela fica aqui na metade do pescoço. Para os homens é mais fácil, porque tem esse pomo de Adão aqui, né? Essa cartilagem. Então, uns 2 dedos abaixo nós temos a tireoide. Ela se parece com uma borboleta.
Tá. Imagine que a borboleta, as duas asas vêm para a lateral do pescoço. Nesse desenho é esse aí, o rosinha. Exatamente. Né? Então a borboleta, as duas asas vêm para a lateral do pescoço e a partezinha do meio seria o corpinho da borboleta, né? Okay. Então é essa glândula que ocupa aqui a região do pescoço. Tem gente que tira essa glândula. É um grande problema, sabe, Cláudia? A gente luta muito com isso, que é assim, nós temos nossa medicina hoje está habituada a, você tem uma doença, arranca. Arranca e resolve, não é assim que funciona. Tem muita gente que tira tireoide por conta de câncer, por conta de nódulo, por conta de pólipo, só que você arrancar uma glândula dessa, que não produz só 1 ou 2 hormônios, existem no mínimo 6 hormônios produzidos pela tireoide, você às vezes mata muito mais o ser humano tirando uma glândula dessa, do que deixando esse ser humano com um nódulo ou um pólipo. Existem relatos de que o câncer de tireoide, ele demora muitas vezes 30 anos para dar uma metástase. Você às vezes mata mais o paciente tirando o câncer, tirando a tireoide inteira, do que sem fazer nada. Agora, doutora, eu vou ter que confessar aqui que a gente, como paciente, leigo no assunto, fica muito perdido. Porque um médico fala uma coisa, outro fala outra, e você vem aqui agora e traz essa novidade. Como é que a gente encontra uma solução para essa angústia de não saber se está agindo certo ou errado? É difícil, né, a gente entender. Eu converso muito com meus seguidores no YouTube, é uma luta diária, explicando para eles, educando, para que eles possam entender isso. Que só cirurgia, quimioterapia e radioterapia muitas vezes não cura nada. Você diz, Daiane, você não é contra tudo isso de forma alguma. Tem muita gente que precisa de tudo isso, da cirurgia, precisa, mas a gente tem que pesar muito cada caso. Vou te dar um exemplo. O meu pai estava com uma biópsia de tireoide para fazer há 1 semana atrás. E eu liguei para ele e disse, saia daí agora, não faça. O meu pai tem 77 anos. O que é que você quer com um homem de 77 anos fazendo biópsia de tireoide? Se for um tumor, um câncer, vai demorar talvez 30 anos para metastatizar. Será que o meu pai vai durar 107 anos? Quando você punciona um câncer de tireoide, existe a chance também daquela punção disseminar o tumor. Então você tem que ter muito cuidado, muita cautela. Então, o que eu aconselho a você estar em casa, se tem um problema, procure um bom médico, um endocrinologista, um cara que te escute. Não é só ter PhD, não, um cara que te escute, na essência. Ouça você, ouça seus problemas, te trate com carinho. Ele não precisa dar receita no mesmo dia, ele pode estudar teu caso em casa. Então, perceba amor nesse médico, perceba amor. E às vezes, quem sabe, procure 2 médicos. Procure médicos que tenham outras especializações agregadas, como nutrologia, como ortomolecular, como outras coisas. E tem muita novidade, Muita novidade, um que esteja estudando. Agora, cada caso é um caso. A nossa equipe conversou com 2 mulheres e elas descobriram que tinha um nódulo na tireoide. Vamos ver o depoimento delas e a gente continua conversando. Eu não senti nada. Eu fui fazer exame de rotina, exame ginecológico, e ela pediu a ultrassom. Nos exames de sangue não deu nada alterado, só na ultrassom que deu um nódulo. E aí eu fui pro endócrino e ele pediu a punção, pediu outras ultrassons também para fazer, eu fiz a punção, não deu malignidade. Tive muitos sintomas. Eu fui em uma consulta na ginecologista, ela pediu os exames de rotina. Eu descobri que a minha tireoide estava alta, tive que ir procurar um endocrinologista, fazer as ultrassons para ver como que estava, se não estava crescendo o nódulo. Cresceu um pouquinho, tive que fazer a punção para ver como que estava, mas deu certo. E até hoje eu tomo um medicamento todos os dias em jejum. Dá para ter uma vida normal. Muito bem, a gente vai aprendendo com as histórias, né? E cada caso é um caso. Isso. Você assistiu o depoimento delas. Isso. É muito importante você estar atento, né? Atenta principalmente. Então, se você... Primeiro que a maior parte das doenças de tireoide dão em mulheres. Então, vocês, mulheres e homens também, primeiro, façam o ultrassom de tireoide pelo menos uma vez por ano. Faça ultrassom, meça a sua temperatura axilar, como eu falei, pelo menos a cada 6 meses, é gratuito, você faz em casa, não é? E comece a estar atento com a tua energia. Você está engordando com facilidade? Você está com dificuldade de perder peso? Teu cabelo está caindo? Você quer saber a saúde de uma pessoa, Cláudia? Você olha para cabelo e unha. Ih, então você tá mal, hein? Eu tô mal, tô mal.
Desculpa, não podia perder a piada, não podia, né, gente? Não podia. Mas é interessante você ter colocado isso. Uma coisa é você perder o cabelo como um careca de verdade, que vai perdendo assim. Agora, se você vê aquele cara todo cabeludo, com cabelo ralo, ali é um problema. Você vê uma mulher com cabelo sem brilho e pouco volume, tem problema ali. É verdade. Você sabe que quando eu descobri o meu hipotireoidismo, eu tomava banho, lavava o cabelo, eu tenho bastante cabelo, mas caía assim, gente, mas num monte. Né? Isso foi uma coisa que me assustou. É porque o corpo, ele diz assim, peraí, tá faltando nutriente para as coisas mais básicas. Vamos usar em cabelo? Cabelo é supérfluo. Verdade. Então, agora, tem algo que a gente possa fazer para prevenir um problema como esse? Tem, principalmente a alimentação. E tem uma coisa que às vezes é meio polêmica, mas eu não estou preocupado com polêmica não. Eu quero que as pessoas se eduquem em relação à saúde. Se você quer evitar problemas de tireoide, uma das coisas que você tem que fazer, controlar suas emoções, beber muita água, de preferência água alcalina. Ah, mas eu não tenho um filtro de água alcalina. Você pode preparar a tua água alcalina em casa. Não sei se a gente pode falar sobre isso. Como é que prepara uma água alcalina? 20 litros de água e você vai misturar na água 3 coisas. Bicarbonato de sódio, 1 colher de café, sal rosa do Himalaia, 1 colher de café e cloreto de magnésio. 1 colher de café? 1 colher de café de cada coisa. Para 20 litros de água? Para 20 litros de água. E aí você tem uma água alcalina caseira. Né? E isso ajuda, porque o ambiente alcalino no teu corpo, ele evita que doenças inflamatórias e crônicas, como a tireoide, ela possa se manifestar. Agora, muito importante, evitar o glúten. O glúten que está nas farinhas, nos bolos, pães, massas, croissant, bolacha, tudo que é gostoso, aí tem que evitar. É evitar ou é tirar mesmo, assim, porque é tão difícil. Eu fico vendo as embalagens, muita coisa leva glúten e a gente nem imagina, né? É porque o glúten, ele vicia, ele vem muitas vezes junto com o açúcar que vicia também. Eu não sou radical em nada, Cláudia, até porque eu não sou hipócrita nem mentiroso. Eu adoro bolo de chocolate, eu adoro pão, adoro o francesinho, adoro, mas eu tiro um dia na semana para comer isso, porque eu sei que me faz mal. Então é um veneno. Quando a gente começa a entender que aquilo é veneno, a gente não pode colocar na nossa casa, não pode nem comprar. Deixa no supermercado. Perfeito, gostei. A gente não tem que comprar. Vem cá, já que você falou do pão, eu vou te deixar com água na boca agora. Você gosta mesmo de um pãozinho? Eu gosto de Olha aqui, tá quentinho. Não tá. Sorte sua é que ele não tá quentinho. Mas aqui a gente tem o pãozinho francês tradicional. E aí tem o pãozinho francês integral. Isso. Tem diferença de um para outro? Tem. Qual é o problema? As pessoas acham que esse aqui, o pão de casa normal, esse francesinho, ele é o vilão, é o maligno. E acham que esse aqui é integral. Vou comer porque é integral. E come 4 pães integrais. Né? Então esse é um grande problema. Esse aqui faz tanto mal quanto esse. Qual é a diferença? Esse tem mais fibra. Só isso. Então ele pode até engordar menos, pode fazer, mas faz mal também para a tireoide, é a mesma coisa. Então para quem tem uma disfunção da tireoide, tanto hiper quanto hipo, pão não. Eu diria até que para quem não tem também, esquece pão. Muda paradigmas. Você sabe que eu não como pão há muito tempo, né? Como hábito, no café da manhã. Demorei, mas depois eu me habituei. Hoje eu como meus 2 ovos de manhã e tá tudo certo. Por isso que você tá no shape. É o que eu gosto. Né? Aí como meu mamãozinho, que eu amo também, e ponto. E dá certo. Aí tem gente que fala, mas não passa fome? Não passa fome. Não passa impressionante. Fome. Você saber comer é maravilhoso. Agora, por exemplo, doutora, aqui a gente tem umas substituições, né? Tem gente que sente necessidade de algo mais substancioso. Tapioca, pode? Tapioca é excelente, pode. Tem carboidrato? Tem carboidrato. Mas você pode misturar e fazer a tapioca usando chia. E a chia é um grão que vai diminuir a absorção do açúcar da tapioca. Então você pode. O meu café da manhã quase todo dia tapioca com ovo, né, e chá. Então esse é o meu café da manhã. Tá. Né? Então hoje eu tenho, por exemplo, 13% de gordura no corpo. Aos 43, vou fazer 44 anos. Nunca tive. Ou seja, nada, né, gente? Nunca... 13% de gordura no corpo é nada. Eu não tive isso nem com 17 anos. Então... Tem 44, fazer 44 anos. Sarado. Olha lá. Espetáculo isso. Então a gente pode fazer. E a chia, ela é termogênica também. Então ela melhora. Então, claro então ela melhora a energia do teu corpo, além de emagrecer. Isso é um dos alimentos que emagrece. Agora, isso não é de uma hora para outra, né? Não, isso é um hábito que você vai percebendo. Se você cortar pão da tua dieta, pão, glúten, tudo que tem glúten, que eu já falei aqui, biscoitos, massa, eu não dou um mês. Você vai notar que você está mais seco.
Principalmente mulheres que se queixam do braço grosso. Tem mulher que fica com dificuldade de bater foto, né? Não, mas a gente vai ficando com o braço maiorzinho depois que a gente vai ficando mais madura. Vai, mas madura, se né? você cortar glúten e treinar Melhora. tríceps e tomar suplementações com aminoácidos essenciais, e você comer proteína, principalmente ovo, você não vai ficar com esse braço tão gordinho nem flácido. Agora, assim, como o assunto tá muito fresco, porque foi ontem, eu vou te fazer uma pergunta delicada. Digo Certo. delicada porque eu ontem fiquei com uma dúvida muito grande. A gente recebeu um médico maravilhoso, por sinal, um cardiologista de uma escola mais tradicional. E ele disse que é recomendado, pelo diretrizes e bases da cardiologia, um ovo ao dia e não mais que isso. E eu até falei, puxa, doutor, eu como 4, né? Ele falou, pois é, mas de acordo com essa nova diretriz e base, um ovo por dia e não mais que isso. Aí eu queria saber a sua opinião, porque, de novo eu te digo, a gente vai ficando doido. Não existem trabalhos científicos consistentes mostrando que o ovo cause qualquer mal à saúde. Não existem trabalhos consistentes. O ovo criou um mito muito difícil, porque o que é que aconteceu? Antigamente, há 20, 30 anos atrás, houve um boom de aumento de colesterol. E o boom de aumento de colesterol foi atribuído a ovo. Só que o ovo não era o ovo que causava aumento de colesterol, era o óleo que era feito o ovo. Era frito naquele óleo de soja, naquele óleo de milho, de girassol. Se você pegar o ovo e comer 6, isso aqui eu como por dia. Você comer 6 ovos por dia, só que você fritar no óleo de coco ou na água. Eu faço meu ovo na água. Eu como cozido, 2 no meio do dia e como 2 de manhã mexidinho, sem óleo nenhum, Seu nenhuma colesterol gota. é ruim? Não, perfeito. Isso aqui é melhor do que o whey protein. As pessoas comem whey protein para poder ficar fortes, né? O whey protein, você come aquela proteína toda para ficar forte e ele não vai para o teu músculo nem 17%, nem 17%. Isso aqui vai para o teu músculo 40 e poucos %. Então isso aqui é melhor do que o whey protein. E o pessoal fica andando na academia, mexendo frasco de whey protein, cheio de produto sintético para conservar. Então, o ovo, isso aqui dá vida. Isso aqui dá vida. É o melhor alimento que existe. Inclusive, nós temos 2 dos 4 melhores alimentos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza. Nós estamos aqui com 2 dos 4, que é ovo e quinoa. Ó. Ovo e quinoa. Só está faltando o coco e o leite materno. São os 4 melhores alimentos do mundo. Quem está dizendo não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde. Mas, ó, uma coisa que você já disse aqui, que eu aprendi contigo e que eu acho que é importante ressaltar aí pra você, é que saúde é um todo, tem que cuidar das atitudes e tem que buscar qualidade de vida em todas as pontas. Isso. Tem uma telespectadora, ao vivo, ela tá no telefone? Ela entrou agora pra falar com a gente, ao vivo, e ela tem uma história pra contar. Vamos ver quem é que vai falar com a gente. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Alessandra. Como vai, Alessandra? Tudo bem? Tudo bem, Cláudia? É uma honra estar com vocês. Uma honra nossa te receber. Você fala da onde, Alessandra? Eu sou de Bastos. Bastos, em São Paulo. E aí, conta a sua história pra gente. Então, Cláudia, eu nasci com hipertireoidismo, né? E eu só vim descobrir há 4 anos atrás. E foi uma vez quando eu entrei no mercado, né, fui trocar de serviço, e o médico diagnosticou, na glândula minha já estava bem alterada, né? Aí foi onde eu comecei a fazer o tratamento, e a cidade, assim, é uma cidade pequena, a gente era leigo, não tinha muito conhecimento, né? Aí passou para uma outra cidade, de Marília, onde eu faço tratamento até hoje, e eu tinha, na época eu era noiva, né? Eu tinha vontade de engravidar. Então, aí as pessoas sempre falavam que quem tem hipotireoidismo é difícil de engravidar. Eu tinha hipertireoidismo, né? Quando eu descobri. Aí o médico pediu para mim ficar 1 ano sem engravidar, né? Para não evitar engravidar, fazer o tratamento. Fiz o tratamento com Tapazol, e aí foi onde a médica falou para mim que eu tinha que tomar o Tapazol para tentar fazer o iodo, porque minha pressão era muito alta e corria risco, né? Os riscos na gravidez. Aí foi onde eu comecei a usar Barreto, fazer o iodo, fiz o iodo, e aí eu comecei, assim, depois de 3 meses, né? Veio a notícia que virou a hipotireoidismo pós-parto. Então, depois disso aí, hoje eu só tomo Curan, né? E hoje eu me sinto bem mais melhor, é claro, né, que eu também
complemento na alimentação, né? Eu dei uma engordadinha, mas nesse intervalo eu cheguei a perder 14 quilos, não tenho mais taquicardia, não tenho mais hipertensão, né? Mas também tudo associado, medicação Que bom. e alimentação. Muito bom, Alessandra. Que bom que você encontrou aí uma equipe para cuidar de você. Você tem alguma dúvida para o Dr. Dayan? Então, é assim, às vezes eu sinto ainda um pouco o meu metabolismo lento, né? E a minha médica pediu para que eu fizesse academia, né? Só que eu tinha, assim, ela falou para mim que eu não tenho mais risco de taquicardia, mas não sei se é porque eu fico um pouco nervosa. Entendi. O importante é controlar ali os índices, né? Mas aí a sua dúvida é se é esse o desânimo, se é porque o metabolismo tá lento? Isso. Alessandra, tudo bem? Isso. Olha, é um prazer estar falando com você aqui agora. Deixa eu te falar uma coisa. É muito simples. Você vai fazer esse exame que eu te falei em casa, com o termômetro, e medita a temperatura durante 5 dias, 10 minutos ao acordar. Você vai fazer em casa. Daqui a 5 dias, você soma e dá a média. Se a tua temperatura estiver menor que 36,5, você está com hipotireoidismo. Não está controlado. Então é bem claro isso. Não tem dúvida, é isso. Outra coisa, ela fez iodo, pelo que eu estou ouvindo falar, deve ter sido iodo radioativo. Né? Isso. Foi isso? O iodo radioativo é uma maneira agressiva de tratar a tireoide. Trata, mas às vezes ele deixa hipo. Você tem hiper, mas termina ficando... Foi o que aconteceu com ela, pelo que ela contou, como se fosse uma cirurgia com o iodo. Agora, muitas vezes a pessoa precisa usar o iodo Lugol, em gotinhas durante o dia a dia, para poder alimentar a tua tireoide. Outra coisa, o iodo, gente, radioativo, ele não vai só para a tireoide. As pessoas se enganam, acham que iodo vai só para a tireoide. O estômago precisa de iodo, a mama precisa de iodo, e muitas vezes essa tua radiação no iodo vai para outras glândulas. Então, o que eu te aconselho agora em casa, resumindo, mede a tua temperatura, se der menor que 36,5, procura a tua médica para ela ajustar, aumentar o hormônio ou diminuir. Tá joia. Obrigada, Alessandra. Doutor, deixa eu pegar a sua fichinha aqui, porque eu quero passar os seus contatos para todo mundo que está nos assistindo. E eu também queria dizer o seguinte, já que você falou do ponto de dar uma olhada, ver como é que estão esses índices aí, eu tenho hipotireoidismo e quando a gente está com hipotireoidismo controlado, a gente não tem mal-estar mais. Então, assim, não fique achando, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu tô gorda. Não, se tá controlado, não tem motivo de estar gorda. Se tá controlado, não tem motivo de estar com moleza, com esquecimento, com nada. Controlado, você tá nota 1000, tá certo? Ó, Dr. Dayan Siebra, ele tá no dayansiebra.com.br, o canal dele no YouTube, que é o máximo, segue lá, Dr. Dayan Siebra, e aí as redes sociais, Dayan Siebra, tudo juntinho. Quer entrar em contato, WhatsApp 889-8829-9640. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi um prazer recebê-lo. Eu posso dar só um recado? Claro. Pessoal, em Salvador, São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, nós temos evento Viva com Saúde, Viva com Paixão. São 3 horas de espetáculo de saúde e qualidade de vida. Se você ainda não se inscreveu, procura aí um site, algum local para se inscrever. Nós estamos fazendo um turnê no Brasil inteiro, levando isso de uma forma mais próxima. Pode ser nesse WhatsApp. Pode ser nesse WhatsApp aqui. Tá aí na tela. Pode sim. 889-8829-9640. Isso. Você sabe que eu recebi uma mensagem tão bonita, e depois eu vou compartilhar contigo, do nosso chefe aqui na Rede Vida, que tem uma amiga dele que te acompanha no YouTube, é super grata. O nome dela é Adriana Dalmoro Vidigal. Coisa Fala boa. muito bem de você, do seu trabalho. Você fez diferença, faz diferença na vida Amém. dela, viu? Amém. Beijo, Adriana. Obrigada por compartilhar. Tchau.